Iniciamos o Momento do Agro para falar sobre agroturismo. Connosco está José Manuel Santos, diretor da Entidade Regional de Turismo do Alentejo. Bem-vindo a este Momento Agro. O turismo rural em si é um tema tão simples como complexo, se calhar. São várias as modalidades de turismo existentes com as suas especificidades e com os seus públicos. Trazemos para debate o agroturismo, que tem um peso de 18% no turismo rural. Afinal, José Manuel Santos, no que consiste o agroturismo e a quem é que se destina? Olá Luís, obrigado à Direção-Geral de Agricultura e Pesca do Alentejo pelo convite e também dizer que de facto me parece esta iniciativa muito relevante e muito oportuna. O agroturismo é mais do que uma modalidade e uma tipologia do turismo em espaço rural, é uma forma de consumo turístico e de lazer do meio rural que, curiosamente, não teve nos últimos 30 anos uma expressão tão significativa como alguns adivinhariam, sensivelmente em meados da década de 80 do século passado, quando começámos a subsidiar e a apoiar, através de fundos estruturais, a criação de empreendimentos turísticos em turismo rural. Nessa primeira fase, houve uma aposta até muito relacionada com a recuperação subsidiada de algum património familiar, e estou a falar essencialmente no Alentejo. Esta realidade do Alentejo não é extrapolável a outras realidades, até pela questão do tipo de propriedade. Houve uma recuperação mais de casas apalaçadas, de algumas unidades de turismo rural, mas, curiosamente, com algumas exceções, o agroturismo, que ao fim e ao cabo é o quê? É a possibilidade de cada unidade criar condições a que os turistas possam participar nas atividades agrícolas e possam, enfim, ter aí uma ocupação em termos da animação e do usufruto dos seus tempos livres. Portanto, o agroturismo esteve um bocadinho, e não é por acaso, como disseste, Luís, em termos de número de unidades, é cerca de um quarto, cerca de 25% do número de unidades do Alentejo. O agroturismo, de facto, não tem escalado tanto. Por exemplo, a casa de campo, que é uma modalidade muito mais associada ao self-catering, uma coisa mais, do ponto de vista comercial, é mais fácil vender a casa de campo. O agroturismo, as casas de campo são, enfim, quase 2/3 do total do turismo rural. Nestas condições presentes, o agroturismo tem aqui uma possibilidade de evolução, na minha perspectiva, muito interessante para os próximos anos. E a quem é que se destina o agroturismo? Quem é que escolhe mais esta modalidade? Há informação sobre isso? Sim, a ver, em geral, o turismo rural sempre esteve muito associado ao consumo recreativo no espaço rural. Enfim, um bocadinho por oposição à cidade turística, muitos cidadãos começaram a procurar um turismo alternativo, um turismo diferente, um turismo próximo dos modos de vida, da gastronomia, das tradições, do artesanato. E sempre esteve em Portugal, mas também em regra, há alguns estudos relativos ao mercado europeu, associado a uma classe citadina, a segmentos de mercado médios, altos e altos. Sempre procuravam, de facto, mais às vezes as aldeias urbanizadas do que as cidades turísticas. É um segmento nicho que tem crescido, diga-se, associado a todos estes desafios societais, o silêncio, aquela ideia que o silêncio é o último luxo das sociedades modernas, a tranquilidade, o meio rural. E o que tem acontecido, de modo geral, só para nos cingirmos à realidade portuguesa e, se quisermos, à realidade do Alentejo, os empresários, os promotores turísticos têm conseguido fazer uma excelente utilização de todo este compêndio, de toda esta coleção de recursos, de virtudes, de produtos que o turismo rural tem, que o meio rural tem, e tem conseguido criar respostas ao nível do alojamento turístico muito interessantes e muito atrativas. E esse mercado, associado agora também a estas transformações, o próprio pós-pandemia acelerou também aqui alguma busca destes espaços de lazer, de tranquilidade, de repouso. O agroturismo o turismo rural de um modo geral, o agroturismo tem de facto melhorado. Aliás, nestes últimos anos de recuperação pós-pandemia,
para o Luís ter uma ideia, o turismo rural tem sido o segmento que, em termos relativos, mais tem crescido em proveitos. Portanto, tem-se vendido mais caro e tem havido procura para esse consumo turístico. E fazer este tipo de turismo pode ser uma chave ou pode ajudar a combater o despovoamento, a desertificação do próprio território, a revitalização destes espaços rurais. Podem daqui surgir novos agricultores, turistas que vêm, mas que acabam por gostar de ficar e mudar de vida, digamos assim? Eu creio que sim, porque repara, este novo paradigma que se fala muito das experiências turísticas, da cocriação, quer dizer, o produto turístico já não é uma criação exclusiva do promotor, é uma criação conjunta do promotor, do turista. O agroturismo, que no passado não foi uma modalidade que os promotores turísticos agarraram muito, pelas razões que eu expliquei ainda há pouco, tem aqui um potencial muito significativo. E ao exigir uma relação mais virtuosa, mais efetiva com a agricultura, com as pessoas que estão na agricultura, eu posso criar atividades e serviços complementares. Portanto, o agroturismo é aquela modalidade de turismo em que os turistas efetivamente participam nas atividades agrícolas. O que significa que se não houver uma agricultura viva, efetiva, não há agroturismo. Eu não posso artificializar, quer dizer, poder posso, mas diríamos que não era consentâneo com aquilo que é o paradigma da identidade e da autenticidade do turismo alentejano. Portanto, eu preciso de uma agricultura viva para poder ter agroturismo. Ou integrar também práticas turísticas associadas à agricultura, eu também estou a contribuir para a própria dinâmica da agricultura. E aqui também porque o agricultor tem a possibilidade de partilhar o seu legado ambiental, a forma como trabalha, como se trabalha a agricultura, a quem a desconhece, não é? Isso é muito interessante o que tu disseste. Há aqui um legado também do que é trabalhar a terra, desta ideia de ruralidade um bocadinho mais vasta, mas nessa ideia de ruralidade não pode só estar o turismo, que às vezes é uma coisa muito simbólica, tem que estar também a agricultura. E a agricultura, estando presente com o turismo, eu creio que as duas atividades beneficiam. Claro que por vezes nós não conseguimos ao nível local, como tu estavas a dizer, sermos tão efetivos e tão consequentes no sentido que este agroturismo possa desenvolver estes locais desertificados mais desfavorecidos. É preciso políticas e é preciso sistemas de incentivos que possam ajudar a projetos micro que, obviamente, interligados uns com os outros e em maior quantidade possam. Não é fácil alterar as estruturas, as tendências do território são muito pesadas, não é? É preciso uma política mais integrada, mais diversificada, mas sem dúvida que o agroturismo, que eu acredito, e já está a acontecer no Alentejo, está a ter alguma aceleração, estão a aparecer mais unidades de agroturismo, que esta ideia é muito interessante para os mercados turísticos, cada vez mais, até a questão de toda a volta da alimentação, das unidades turísticas serem autossustentáveis do ponto de vista dos produtos que põem na mesa dos turistas. Portanto, eu acredito que o agroturismo, ainda que precise aqui de alguma alavancagem, nomeadamente de fundos europeus, pode progredir com maior força e ser um rendimento, constitui-se como um rendimento acrescido para as populações rurais. Não são processos fáceis, mas eu acho que o turismo e a agricultura têm que trabalhar aqui de uma forma mais integrada e mais junta nos próximos tempos. Já aqui falaste do que é apresentado na mesa dos turistas, ora, tendo por base este património natural e cultural dos territórios, o agroturismo serve de veículo de promoção de produtos agroalimentares regionais? Pode ser essa uma ferramenta para isso? Sem dúvida, digamos que é a cadeia mais curta que existe de comercialização, não é? Porque o turista no próprio entorno rural, no próprio meio rural, tem à mesa os produtos que são consumidos, que são produzidos, às vezes na própria quinta onde a própria unidade se localiza, portanto os produtos são recolhidos de manhã ou na véspera e estão no dia a seguir na mesa do turista. E isto é muito relevante. E para além da questão dos produtos gastronómicos, a questão do próprio artesanato, esta dinâmica ligada ao turismo criativo, às artes e ofícios, que é também muito relevante para a dinâmica das economias locais, eu acho que tem estado um bocadinho adormecida nos últimos anos, pode também ser reativado. E bem, o agroturismo, não nos podemos esquecer, ao fim e ao cabo,
tem também muito a ver com aquilo que é as atividades nas quintas vitivinícolas, portanto, toda esta dinâmica associada ao enoturismo. Portanto, quando eu estou também a participar nas vindimas, eu estou a fazer agroturismo. Estas atividades não aparecem contabilizadas nas estatísticas do agroturismo, porque, de um modo geral, as quintas e os enoturismo não têm alojamento turístico, alguns têm, mas a maioria não tem, e, portanto, há aqui uma outra forma complementar, mas que é muito dinâmica, como sabes, que tem a ver com a participação nas atividades das quintas, portanto, ligadas ao enoturismo, que é agroturismo e que também é muito relevante e que, aliás, o Alentejo tem aí um potencial muito significativo. Para concluir, e de uma forma muito breve, como se perspectiva o desenvolvimento do agroturismo e os seus impactos na paisagem do Alentejo? Bem, eu creio que se perspectiva de uma forma positiva. Precisamos de ter, porque isto tem muito a ver também com sermos mais atrativos naquilo que são as experiências turísticas que temos que oferecer aos turistas. O Alentejo não pode desaproveitar este património fantástico, é ter uma agricultura, que é uma agricultura, enfim, diversificada. Há vários tipos de agricultura na região, mas há uma agricultura dentro das quintas, onde há alojamento, que pode servir para enriquecer e diversificar as experiências turísticas. E, enfim, eu creio que nessa escala mais pequena, o tema da paisagem, o turismo no Alentejo tem muito a ver com a paisagem. Aliás, nas narrativas que nós apresentamos na promoção internacional, a paisagem é um argumento de venda muito interessante, e obviamente que a questão da paisagem é um tema que tem que ser sempre tratado com muito cuidado, e a conciliação das várias atividades, dos vários tipos de agricultura na paisagem é um tema muito importante e ao qual o turismo tem que estar particularmente atento. Dr. José Manuel Santos, diretor da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, muito obrigado pela sua presença neste Momento Agro sobre os desafios do agroturismo. O Momento Agro está todas as quintas-feiras na DNFM e em podcast nas páginas da DNFM e da Direção Regional de Agriculturas e Pescas do Alentejo. Até à próxima semana.